Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Vou colocar aqui. No vídeo anterior, paramos nesse exercício aqui, o exemplo 1.6 do livro, onde é pedido para calcular qual é a tensão normal média máxima ao longo dessa barra. Então, eu resolvi fazer isso aqui em cima desse Word, porque eu vi que estava faltando algum espaço em cima do livro. Então, a explicação, vou colocar, a explicação do texto vou fazer em cima do livro, mas quando chegar na parte de exercício, eu vou fazer aqui em cima do Word aqui, que tem mais espaço em branco. Então, vou voltar ao exercício desde o início, né, em vez de continuar onde eu parei. Temos aqui uma barra, né, que tem uma seção transversal que possui uma largura aqui, que está indicada aqui, de 35 milímetros e uma espessura de 10 milímetros. Então, a seção transversal vai ter... Então, se a gente olhar aqui de frente, a gente vai ver que Ah, a seção transversal tem uma área de 350 milímetros quadrados. Então, eu tenho aqui a espessura não, a largura de 35 e a espessura é 10 milímetros quadrados. Então, eu sei que aqui que é a seção da a área da seção transversal, né? Deixa eu ver aqui. A área da seção transversal é de A igual a 35 vezes 10 igual a 350 milímetros quadrados. Milímetro quadrado. Ou tem que transformar isso em metro, dá 350 vezes 10 elevado a menos 6. Né? Ou se você quiser aqui, 10 elevado a 10 vezes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melhor coisa para 10 a menos 6. Ou igual a 350 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui vai dar metro quadrado. Né? Isso aqui vai ser a área da seção transversal. Desculpa, pessoal. Então, aí depois, tendo em vista aqui que a gente sabe que a área da seção transversal é 350 milímetros quadrados, precisamos aqui, o primeiro passo é achar a seção transversal. Agora, né, o segundo passo aqui vai tratar de quê? A gente, como é pedido aqui calcular a tensão ao longo da barra, a tensão normal, média, máxima, então, uma coisa que a gente tem que fazer é a gente precisa calcular a tensão normal ao longo da barra, né? Porque, normalmente, se a gente tivesse apenas um único carregamento aqui, se a gente tivesse apenas um único carregamento, ou seja, de 12 aqui, depois de 12 aqui, teríamos apenas uma única tensão normal. Só o que acontece? Vocês observam aqui, temos diversos carregamentos aqui ao longo da barra. Tem um de 12, uma aqui posso dizer aqui 18, porque é 9 e 9, depois 4 aqui, que será 8, e uma de 22. Então, isso vai causar o quê? Como a gente observa que como a barra está carregada de diversos, está sob diversos carregamentos, submetida a diversos carregamentos, então teremos aqui diferentes valor de tensão normal, né, por conta disso, né, por conta desse carregamento, porque você vê que o carregamento aqui, esses carregamentos, eles são todos perpendicular à seção transversal, né, porque a seção transversal está aqui, você vê que 12 ele é perpendicular a essa seção, o 9 também está perpendicular, o 4 também está, e o 22 está perpendicular. Então, você vai ver que a gente teremos diferentes valores aqui de tensão normal. Então, outra coisa que precisa ser feita aqui é o quê? Precisamos, né, para poder calcular a tensão normal, precisamos identificar, né, precisamos primeiro, antes de tudo aqui, a gente precisa criar seção, né? A gente precisa seccionar, a gente precisa dividir a barra, né? Dividir a barra, fazer alguma seção na barra. E essas seções vão ser feitas sempre entre os carregamentos, né? Então, vou escrever isso aqui. Uh, Segundo passo é dividir a barra em seção. Em seção. Tá. Então, vai ser dividir a barra em seção. Deixa eu dizer aqui, eu aproveito mais espaço aqui embaixo.
para ter mais espaço. Tá. Deixa eu ver. Então, a gente vai dividir a barra aqui em seção. Peraí, deixa eu colocar aqui. Segundo passo, dividir a barra. Peraí, segundo passo, dividir a barra em seção. Aí o que vai acontecer? Como eu preciso, dividir a barra em seção? A divisão, hein, vou colocar aqui, a divisão é feita entre os carregamentos. Os carregamentos, entre os carregamentos. Nesse caso aqui, seria entre os carregamentos axiais, né, que são esses carregamentos que estamos observando, né? Eles estão ao longo do eixo, né? Estão ao longo do eixo, vamos dizer assim, do eixo X. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou selecionar, vou colocar minha primeira seção aqui, depois a segunda, vou dividir aqui entre o carregamento 12 e os dois carregamentos 9. Depois vou dividir aqui entre os carregamentos 9 e 4. Depois vou colocar uma outra seção aqui entre os carregamentos 4 e 22. Então, no final das contas, vou ter uma seção aqui, 1, vou chamar de 1, uma seção aqui, 2, e depois uma seção aqui, 3. Aqui, vou chamar aqui como no ponto A. Aqui já tem o ponto A, ponto D. Tá. Então, vou falar o seguinte. Já que eu fiz essa seção aqui, vou começar a trabalhar por parte, né? A primeira parte vai ser o quê? Parte 1. Vou dizer assim, seção 1. Seção 1 vai ser de A até 1. De A até 1. Agora, de A até 1, o que que eu tenho? Vou apresentar aqui. De A até 1, a gente vê que temos essa porção aqui. Deixa eu ver. A gente tem essa porção aqui da barra. Então, eu posso representar ela como sendo aqui. Eu posso dizer que, ó, posso representar ele desse jeito. Tenho essa porçãozinha aqui. Aí, tenho essa força aqui para fora, que é de 12. Que é de 12 kN. Tá. Você vê que eu tenho isso aqui, 12 kN. Aqui, aqui você tem um ponto A, 12 kN nesse aqui. E aqui seria a seção, seria a seção 1, né, onde a gente seccionou aqui. Posso colocar, deixa eu fazer aqui, isso aqui. Vou colocar isso aqui. Aqui seria a gente seccionou. Né? Aqui seria, deixa eu colocar aqui é o ponto A, aqui é o ponto 1, exatamente onde seccionamos. Agora, uma coisa importante é observar o seguinte. Quando a gente seleciona aqui, essa barra aqui, essa barra, ela está em equilíbrio. Quando a gente seleciona aqui, quando eu fiz aqui essa seção de A até 1, essa seção, ela tem que se manter em equilíbrio. Agora, para ela se manter em equilíbrio, né, ela precisa estar em equilíbrio. Assim. Essa seção, olha essa seção, olha, essa parte precisa se manter em equilíbrio. Assim como a barra. Vou aqui, ó. Então, o que que eu entendo? Para a gente manter ela em equilíbrio, a gente vai fazer surgir duas, duas forças internas, né? E aquelas que eu falei para vocês que eu vou explicar no próximo vídeo. Essa força interna a gente vai ter, uma vai ter uma direção contrária a esse carregamento de 2 newtons, né? E outra, ela vai ter uma direção aqui vertical para baixo. Essa aqui na horizontal, a gente vai chamar ela de normal, representada por N, e a vertical, a gente vai chamar ela de V, né? Que seria a cortante, a força cortante. Então, esse desenho aqui vai nos dar aqui
Essas duas forças aqui vão permitir que esse eixo aqui, não esse eixo, essa porção de eixo aqui possa se manter, em equilíbrio. Agora a gente precisa calcular aqui o valor, dessas duas forças internas. Tá? Aqui, vou usar essa parte aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Para manter o equilíbrio, ou seja, para manter essa parte em equilíbrio, tá? Equilíbrio, precisamos aplicar. O que que precisamos aplicar? Precisamos aplicar que o somatório de força em X é igual a zero. Ou seja, igual o somatório de força em X aqui. Eu sei que X positivo está para a direita e X negativo está para a esquerda. Então, eu terei aqui que o X, o somatório de força em X, temos o quê? Menos 12 mais N. Menos 2, porque menos está no sentido para a esquerda, enquanto N está no sentido positivo. Então, é igual a zero. Então, isso vai fazer com que N vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 12 kN. Hum. Agora, achamos aqui o valor de N. Esse valor aqui. Agora, precisamos fazer a mesma coisa, replicar o mesmo procedimento para poder calcular o V. Então, vou ter aqui a soma de F de Y, da somatória de força em Y é igual a zero. Então, aqui também é a mesma coisa. Eu sei que o sentido positivo de Y, ele é para cima, e negativo e para baixo. Então, terei o que aqui? Somatório de força Y igual a zero. Então, a única força Y que a gente tem aqui vai ser o V. Menos V igual a zero. Ou seja, V igual a 0 kN. Então, vocês veem que aqui conseguimos encontrar as duas forças internas. A força normal e a força cortante nessa primeira seção. Com isso, podemos calcular agora, né? Ou seja, assim, podemos calcular a tensão normal nessa seção. Então, a tensão normal, vou dizer assim, Tn, que é tensão normal, né? Primeiro assim, sigma, vai ser igual a quê? A gente viu que sigma vai ser igual a N dividido por A, né? Por que N? Porque a força normal ela é perpendicular como a gente quer saber a força normal, então a gente precisa da força que é perpendicular à seção transversal. Então, a força que é perpendicular à seção transversal é a força normal. Então, aqui teremos o quê? 12.000, porque a gente precisa transformar kilonewton em newton, dividido por 350 vezes 0,0000015. Isso. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, isso aqui é 10 elevado a menos 6. Então, aqui a gente vai ter o quê? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Todos nós temos certeza. Tá. Deixa eu ver se é aqui ao lado. Então, vai ser 350 vezes 0,13456. Tá. Isso aqui é o contrato vezes 2.000. Então, se calcular aqui, você chega a um valor que vai ser igual a 34.285, 34 milhões 285.714 Pascal. Ó, isso aqui pode ser dito como sendo 34,28 megapascal. Deixa eu apagar esse aqui. Tá.
Então, pessoal, você vê que nessa primeira parte aqui, achamos o valor de 34,8, 34,28 megapascal somente para essa seção. Então, faremos o mesmo procedimento para as outras seções. Então, aqui vou apagar apenas esses desenhos que eu fiz aqui. Eu vou aproveitar o espaço. Então, esse texto eu posso apagar eles, porque já temos uma ideia. Então, a gente só vai repetir o que a gente fez na sessão 1. Agora, um adendo aqui que eu gostaria de falar para você é o seguinte. Você viu que eu fui aqui da sessão, do ponto A até o ponto 1. Agora, para poder achar qual é a tensão normal na seção 2, o que faremos aqui? A gente tem que partir do ponto A até o ponto 2. A gente não vai considerar apenas o ponto 1. A gente tem que ir do ponto A até o ponto 2. Então, aqui. Ok. Então, eu vou escrever ele aqui. Aproveitar essa parte aqui e que pelo menos vou ter 3, 4. Vou dizer assim, para calcular a tensão normal na seção 2, precisamos da seção, precisamos considerar, vou dizer assim, precisamos, vou dizer, começar, não, precisamos considerar também, considerar a seção anterior, né? Anterior de A até 1. Tá? Então, com isso, temos, tá? Então, a gente vai ter o quê? Hum, a gente vai ter toda essa porção aqui. Tá? Ele vai ter ele vai ter toda essa porção aqui. Então, deixa eu só apagar isso aqui. Então, teremos toda essa porção aqui. Então, essa porção aqui eu posso ah, desenhar ela aqui, né? Fazer um croquis aqui dela. A gente pode ter isso aqui. De modo que ah, aqui temos 12 newton. Aqui vou colocar esse flange. Aqui é um flange. Vou tacar esse flange aqui. Tá? E nesse flange, a gente vai ter duas forças. Tem uma força aqui e uma força aqui. Tá? Então, aqui eu tenho 12 kN. Eu tenho 9 kN. Aqui também tenho 9 kN. Tá. Então, aqui, novamente, para poder manter o equilíbrio dessa... Você vê que a gente tem isso aqui. E aqui a gente tem a nossa seção... peraí, deixa eu colocar aqui. Aqui tem a seção 2. Aqui temos a seção 2. Agora, peraí, deixa eu colocar aqui. Isso aqui é 2. Aqui é seção 2. Aqui é A. Então, aqui, novamente, igual ao que a gente fez anteriormente, precisamos manter essa porção aqui de A T2 em equilíbrio. Então, para manter elas em equilíbrio, a gente precisa manter ela em equilíbrio e, para isso, a gente precisa calcular, né? Para manter ela em equilíbrio, a gente precisa calcular eh, as, as cargas internas. Então, aqui, as cargas internas, vou sugerir aqui o N, né? No sentido contrário. Deixa eu colocar numa outra cor aqui. Vai surgir o N e vai surgir aqui o V. Então, temos aqui N, isso aqui, V. Deixa eu separar aqui, fazer essa separação. N e V.
Aqui também, precisamos aplicar, vou dizer aqui novamente aqui, precisamos aplicar o quê? Precisamos aplicar que a soma, opa, deixa eu fazer assim, eu vou dizer novamente, vou repetir esse texto, ok. Para manter em equilíbrio, precisamos aplicar, que é dois pontos, que a soma de força em x igual a zero. Agora, em x, o que a gente tem? Lembrando para vocês que o sentido negativo é para a esquerda e o sentido positivo para a direita. Então, em x, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, vou olhar primeiro aqui, vou ter menos 12, depois eu tenho o quê? Menos 9, porque ele está no sentido negativo. Tenho aqui um menos 9, e depois tenho o mais n. Tudo isso igual a zero. Então, aqui a gente vai ter o quê? Menos 12, menos 18, mais n, igual a zero. Então, aqui vou ter menos 30, mais n, igual a zero. N igual a 30, km. Menos 30 kN. Então, você vê que aqui eu já tenho, achei aqui a força normal, né? E também a gente precisa aplicar também, né, a soma de F de Y igual a zero, né? Quais são as forças em Y que a gente tem, ou seja, as forças em vertical? Aqui nesse caso não tem, aqui nesse caso não tem, a gente só tem isso aqui que é menos V igual a zero, ou seja, V igual a zero. Então, a gente calculou aqui a força normal. Força corta, né? Não, a força normal vai ser 30 e a força cisalhante aqui, cortante, vai ser igual a 0 newton. Então, nesse caso aqui, deixa eu separar aqui. Podemos agora calcular, né? Podemos calcular a tensão normal da seção 2. Então, teremos esse, vou chamar esse sigma 2. Sigma 2 vai ser igual a quê? Vai ser igual a N dividido por A. Onde o N vai ser igual a quê? Esse vai ser o N que a gente achou agora. Não vai ser o N que a gente achou anteriormente, mas vai ser esse N aqui que achamos. Não vai ser o N que achamos anteriormente, mas na verdade vai ser esse N aqui que estamos achando agora. Então vai ser 30.000, né? 30.000 newton, dividido pela seção transversal, que é 350 vezes 0,123, 6. Porque eu falei 6, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antes, lembra que 10 elevado a menos 6. Então, esse sigma aqui vai dar o quê? Deixa eu... 350 vezes 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. É o contrário. Vezes 30.000. Então, aqui, o resultado que a gente vai obter vai ser igual a 85.000, 85.174.285 Pascal, ou seja, 85,714 megapascal. Megapascal. Então, você vê que aqui conseguimos achar o valor do sigma 2 na seção 2. Agora, a gente vai aplicar a mesma coisa, né? Agora, para onde? Na seção 3, né? Seguindo o mesmo raciocínio. Né? Seguindo o mesmo raciocínio, o que que a gente vai ter? Né? A gente vai ter toda essa porção aqui. Então, você vê que basicamente o que que eu tenho? O que que eu faço?
que em cada seção, se eu estou aqui na seção 1, estou considerando tudo que vem antes da seção 1. Quando eu vou chegar na seção 2 aqui, eu vou considerar tudo que vem antes da seção 2, e depois na seção 3 eu vou considerar tudo que vem na seção 3. Ok. Aqui eu vou apenas aproveitar algumas coisas aqui, vou apagar esse, já está bem bonito aqui, bem organizado. Então aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou apagar esse, esse, esse. Vou apenas adicionar aqui um flange. Depois eu vou adicionar uma porção da barra aqui. Tá. Ok. Aí vou colocar a seta aqui, as duas setas aqui. Eu vou ter aqui 9 kN, 9 kN, 4 kN, 4 kN. E esqueci aqui, que é a seção 3, onde eu estou cortando. Tá. Então, tenho isso aqui. Então, meio que aproveitei o desenho que estava anteriormente aqui. Uma coisa importante aqui, para você não se perder, vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Aqui, esses são 3, né? Para calcular a tensão, aqui vai ser 3. Né? Quer dizer assim, para calcular a tensão normal na seção 3, precisamos considerar... Não, peraí, deixa eu fazer assim. Deixa eu escrever de um outro formato. Fazer assim. Para calcular a tensão normal na seção 3, precisamos considerar tudo que vem antes. Quer dizer assim, tudo que vem, todas as partes inteiras, todas as seções inteiras, todas as seções anteriores. Vai ser mais fácil. Pra você ver que isso aí que eu estou fazendo, estou considerando tudo que vem antes. Então aqui, novamente, para manter aí em equilíbrio, né, preciso calcular quais são as forças internas. Então aqui vou fazer aparecer aqui N, depois vou fazer aparecer aqui o V. Né? Então, a gente já sabe aqui que o N vai estar aqui, e esse aqui a gente vai ter o V. Né? Para baixo aqui é o V. O N está para a direita e o V está para baixo. Então aqui, novamente, aqui, vou dizer, para manter o equilíbrio, precisamos calcular as forças internas, aplicando o quê? Que o somatório de força em X igual a zero. Aqui a gente vai ter o seguinte, que o somatório de força em X, ele vai ser igual a -2, -9, mais 4, mais 4. E mais N, igual a zero. Que tem -2 para a esquerda, -9 para a esquerda, depois -4 para a direita. Então, -4 vai ser positivo. Então, aqui você tem -30 mais 8, igual a zero. Ou seja, -22, bom, mais N, igual a zero. Isso é -22 mais N igual a zero. Ou seja, N igual a 22 kN. Pessoal, cuidado com uma coisa importante, é cuidado para não confundir esse N aqui com N de Newton. Esse N aqui esse N aqui é o N da força normal. Então, cuidado para não confundir com esse N aqui. Então, a gente tem que N igual a 22 kN. Da mesma forma, a gente precisa calcular, né,
soma de força y igual a zero. Então, teremos o quê? Menos F igual a zero. Não temos aqui que a força normal é igual a zero. Pessoal, uma coisa importante é o seguinte, é que a força normal, né, a força decisivamente, nem sempre vai ser igual a zero, né? E porque aqui, nesse caso específico, estamos calculando apenas a tensão normal, né? Mas pode ter caso que apareça aqui uma força na vertical, se aparece uma força aqui, se o carregamento, se a barra estiver carregada aqui com uma força vertical, vai surgir cisalhamento. Nesse caso aqui, como não tem, por isso que é zero. Então, com isso aqui, com isso, a tensão normal na seção 3 é, vai ser igual a quê? Vai ser igual a sigma, vou dizer assim, sigma 3 igual a N dividido por A. Ou seja, N vai ser igual a 22.000 dividido por 30, 350 vezes 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui vai dar o quê? Chamar aqui a calculadora de novo. 250 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é o contrário, vezes 22, 1, 2, 3, 22, 1, 2. Então, aqui, a gente vai ter aqui, sigma vai ser igual a 62, 857, 142 Pascal. Ó, isso vai ser igual a 62,85 ou 86 megapascal. Então, temos aqui na seção 3, a tensão normal na seção 3. Pessoal, uma outra coisa importante que eu posso falar para vocês aqui, como a seção 3, o que a gente poderia ter feito? Eu poderia ter usado apenas essa seção, essa porção aqui para poder calcular a tensão normal. A tensão normal. Se eu usasse apenas esse lado aqui, eu ia chegar no mesmo resultado, mas eu preferi mostrar para você o jeito mais convencional. Agora, precisamos calcular agora qual é a tensão, poder achar qual é a tensão normal máxima ao longo da barra. Então, a gente sabe o seguinte, que sigma, vou colocar todos os valores aqui que a gente achou. Sigma 3 igual a 62, sigma 1 foi achado como 34 megapascal, sigma 2 ele foi achado como sendo 80, acho que é 87, né? Deixa eu ver aqui que eu anotei isso. Eu acho que 85,7 megapascal. Então, observamos aqui o seguinte, que nesse exercício, a tensão máxima que foi solicitada aqui a tensão máxima aqui ao longo da barra, ela acontece na seção 2. Então, isso aqui, né, é a tensão desse sigma 2 é a tensão normal máxima ao longo da barra. Então é isso, pessoal. Então, pessoal, esse exercício que eu queria mostrar para vocês. No próximo vídeo, vou voltar um pouco atrás para a gente falar das cargas internas, porque eu vou fazer um exercício aqui, onde a gente vai desenvolver bastante essa parte de carga interna. Então, é por isso que é necessário que eu volte um pouco atrás para a gente ver essa questão de cargas internas. Então, obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.